Olá, meus amados, graça a vós e paz da parte do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Estamos de volta mais uma vez para aquele nosso encontro, nosso segundo encontro de treinamento de exposição bíblica da Carta de Judas. Quero relembrar alguns aspectos da nossa apresentação, mas antes nós vamos orar. Vamos pedir a graça do Senhor. Pai, nós pedimos a Tua graça sobre este encontro. Ajude-nos a crescermos na direção do Senhor, por meio de Cristo. Amém. Para você que não esteve no outro encontro, ou ainda não ouviu o outro encontro, eu sou o pastor Jair Souza. Pastoreio a Igreja Batista Nova Aliança em Valença, Bahia, e também coordenador do Pregue a Palavra Nordeste. Toda a metodologia que vamos desenvolver e que desenvolvemos nesse treinamento faz parte do Prega a Palavra, um projeto da PIBA de Atibaia que desenvolve treinamento com muitos pastores no Brasil e fora do Brasil. No nosso encontro passado, vimos o panorama da carta, também entendendo o gênero literário, como ele leva a gente a entender o pensamento progressivo do autor. Hoje vamos ver a estrutura da Carta de Judas. Porém, eu quero lembrar nossos princípios hermenêuticos e, ao mesmo tempo, também lembrar da metodologia que vamos utilizar. Como se trata de um treinamento, quero que vocês entendam o caminho para a gente entender e expor um livro inteiro da Bíblia. Vimos isso na semana passada, no encontro passado, com o panorama da carta e o gênero literário. Vamos trabalhar muito contexto, por isso vai ter momento em que eu não vou partilhar a tela, mas a tela vai ficar apenas com o texto para desenvolvermos o assunto. Vamos então para o nosso segundo encontro. Quero relembrar os 8 princípios hermenêuticos para uma boa interpretação de texto. Vamos dividir a tela agora? Vamos fazer isso. Eu quero trabalhar com vocês agora o infograma com os 8 princípios, lembrando todos eles. Quais são eles? Primeiro, permanecer na linha, textos e pressupostos, gênero literário, fazendo boas perguntas, instruções para a viagem, estrutura, grande ideia, teologia bíblica. Vimos na semana passada, então, o gênero literário. Hoje a gente vai trabalhar especificamente esse que agora está em destaque no texto, que é a grande ideia. No infograma a gente tem agora em destaque a estrutura. A estrutura, ela sempre deve nos levar para o coração do texto. O que é que nós chamamos de coração do texto? Chamamos a ideia de que precisamos entender e interpretar o texto corretamente para, em seguida, fazer a aplicação do texto corretamente. Por isso que todos os princípios hermenêuticos do Prega a Palavra sempre nos levam para o coração, o centro, o cerne do texto. E é isso que agora a estrutura vai nos ajudar a fazer. Vamos para o próximo passo. Então, aprenderemos como a estrutura nos ajuda a interpretar corretamente o texto. Para tanto, aqui precisamos fazer 3 perguntas, ainda dividindo tela com vocês. Quais são? O que é uma estrutura? Segundo, por que a estrutura é importante? Terceiro, como encontrar a estrutura de uma passagem? A gente vai entender um pouquinho desse caminho hoje também. Quero responder cada uma individualmente. O que é uma estrutura? Na verdade, a estrutura de uma passagem ou de um livro envolve 2 questões. Primeira, as partes da passagem. Como as partes da passagem estão apresentadas? Aqui a gente vai entender as unidades de pensamento que contêm as ideias principais. Segundo, as ligações entre os pensamentos. Como um pensamento de um pedaço de texto está ligado ao pensamento do pedaço de texto seguinte. E isso a gente vai verificar com muita naturalidade. Ou poderíamos até chamar as ligações entre pensamentos de as ligações entre as partes das passagens.
que une as seções às ideias principais do texto. A outra pergunta ainda, o que é uma estrutura? Dessa feita eu quero ilustrar, mostrando através de um desenho, que usamos muito no Prega a Palavra, nossa ilustração para entendimento do texto, ou do princípio. Vamos para o desenho agora da estrutura. A gente usa sempre uma ponte. A ponte, ela apresenta uma estrutura. Você está vendo as setas indicando aí as partes das colunas? São as ideias principais. A ponte, por onde temos a seta vermelha, aí, é a direção da ideia principal da passagem. Portanto, a ponte ela mostra exatamente como uma estrutura no texto está fundamentada. Você vai ver isso de forma prática daqui a pouquinho, quando a gente for estudar o texto de maneira explícita. Por que a estrutura é importante? Vamos avançar agora. Por 3 motivos. Primeiro, nos ajuda a identificar as ideias principais de uma passagem. Segundo, nos ajuda a enxergarmos como o autor projetou o seu pensamento entre as ideias principais. Como o autor fez a ligação do pensamento entre uma ideia e outra ideia até chegar à conclusão da tese que ele começou no início da carta. E já vimos isso nos dias que a gente, no encontro passado, quando a gente estudou o progressivo pensamento do autor. Terceiro, nos ajuda a ver a direção que os pensamentos do autor levam. Como o autor está dirigindo seus pensamentos através de cada ideia principal. A outra pergunta, e eu quero explicá-la, como encontrar a estrutura de uma passagem? Veja, o que é uma estrutura, por que ela é importante, mas agora, como encontrar a estrutura de uma passagem? Vou dar algumas dicas. Primeira, procure por padrões e mudanças de pensamento. O autor sempre vai fazer mudanças de pensamento. Geralmente ele usa conjunções, às vezes adversativas, às vezes aditiva, mas sempre ele usa porém, mas, contudo, portanto, por isso. Essa é a forma dele fazer as mudanças de pensamento e também o padrão do pensamento. Segundo, divida a passagem. Você vai fazer como a gente, na semana passada, no encontro passado a gente fez. No encontro passado a gente fez. Vamos verificar, então, a terceira verdade. Descreva as ideias principais. Então, primeiro, procure padrões. Segundo, divida a passagem. Terceiro, descreva as ideias principais. Quer descrever? Você vai desenvolver onde começa versículo e capítulo. No caso de Judas, a gente só tem um capítulo. Mas onde os versículos eles estão dividindo os pensamentos. E descreva cada pensamento a partir da identificação. E quarto, encontre as ligações entre as ideias principais. Como as ideias principais elas estão se interligando. Como encontramos a estrutura de uma passagem aqui, dicas importantes para a gente ampliar ainda de como encontrar a estrutura de uma passagem. Quais são as dicas importantes? Primeiro, procure então padrões de mudança de pensamento. Eu vou mostrar aqui alguns aspectos. Progressões, contrastes e comparações, como a passagem começa, como a passagem termina, transições chaves, afirmações sumárias, repetições. A gente viu na carta de Judas muita ideia de juízo, muito a ideia também de homens ímpios, a ideia de defesa da fé. São repetições aonde o autor está nos levando a entender seu pensamento. Ordens, onde tem o clímax, o ponto-chave daquele pensamento do autor. Perguntas feitas e perguntas respondidas. É uma outra forma de também a gente procurar por padrões e mudanças de pensamentos. Aí está essa relação, esse checklist para a gente entender isso. Agora vamos trabalhar com o texto desenvolvendo cada uma dessas dicas para entendermos a estrutura. Vou sair da tela dividida e agora vou para a tela
cheia, a tela cheia, apenas com o texto. Vamos então ver o texto como começa. Lembra da semana passada? Agora você vai estar com a tela apenas onde começa o texto, de 1 a 4. Aqui a gente já tem, na verdade, a divisão da passagem. Já vimos que de 1 a 4 o autor está defendendo a sua tese. E as palavras grifadas aí, elas mostram exatamente qual o pensamento do autor. Para isso, então, você precisa desenvolver a leitura várias vezes para verificar palavras repetidas, para você dividir a passagem corretamente, descrever a ideia principal, fazer as ligações entre pensamentos e ver como a carta começa. Por isso a gente vê então que Judas é quem escreve. Para quem Judas escreve? Aqui eu estou fazendo boas perguntas, que é um outro princípio hermenêutico para estudar o texto. Para quem Judas escreve? De vermelho você vai verificar que são chamados, santificados em Deus Pai, conservados em Jesus Cristo. O que Judas pretendia falar? O texto diz que ele pretendia falar a esses amados, chamados santificados, ele ia escrever a respeito da salvação comum, está de roxo. Ele mudou o assunto, veja de azul, a necessidade de escrever-vos, a batalhar pela fé, entregue aos santos. Então, Judas, escrevendo para os santos e amados em Deus, conservados em Cristo, ia falar a respeito da salvação, que era comum, mas houve uma necessidade de escrever a respeito de defender a fé, entregue aos também chamados de santos, que é uma identificação dos destinatários. Quando nós vamos agora para a laranja, você vai verificar que o motivo, o propósito da carta agora, porque se introduziram furtivamente alguns, convertem em dissolução a graça de Deus, negam a Deus e o Senhor nosso, Jesus Cristo. Aqui ele diz que está mudando de assunto, porque alguns homens ímpios se introduziram no contexto da igreja. Qual o destino desses homens? Veja de marrom agora. Os quais já antes estavam escritos para este mesmo juízo. Homens ímpios. Então, a estrutura aqui mostra a forma do pensamento do autor. As palavras grifadas vão nos levar ao entendimento do assunto. A pergunta de novo, qual é o assunto do começo da carta? Os chamados por Deus precisam defender a fé em Cristo ante homens ímpios destinados ao juízo. Então veja, a gente viu como começa a carta, a estrutura. Palavras e conceitos repetidos nós grifamos aí com cores iguais. Dividimos a passagem, de 1 a 4 ela está a passagem dividida com a tese do autor. Descrever a grande ideia. Nós, de amarelo, no final, descrevemos o assunto baseado nas palavras grifadas. Ligações entre pensamentos. Veja que entre o próprio texto ele vai fazer isso. Por exemplo, observe que de 1 a 3 identifica Judas, o autor, identifica os destinatários e diz o que ele ia fazer. O propósito da carta. Amplia no verso 4, porque ele traz uma explicativa. Aqui a gente vê a ligação de pensamento. Quando ele ia escrever sobre algo, de 1 a 3, diz que mudou por causa dos homens ímpios. Então veja que o autor está fazendo uma ligação entre os pensamentos. De 1 a 3, ele faz uma ligação com a explicativa. Por que se introduziram furtivamente no verso 4? Aqui você tem a ligação de pensamentos. O que a estrutura está fazendo aqui? O que entender a estrutura está fazendo aqui no começo da carta? Primeiro, nos ajuda a identificar as ideias principais da passagem. E de 1 a 4, a ideia principal está de amarelo aqui. Os chamados por Deus precisam defender a fé em Cristo ante os homens ímpios destinados ao juízo. A estrutura nos ajuda a enxergar como o autor projetou o seu pensamento entre as ideias principais. Ele está defendendo uma tese.
E a partir de então, agora ele vai descrever a partir do verso 5. Terceiro, a estrutura está nos ajudando a ver a direção do pensamento do autor. O autor ia escrever sobre salvação comum, mudou para falar de fé por causa da introdução de homens ímpios destinados ao juízo. Então, aqui é a tese do autor. Eu quero que vocês defendam a fé por causa de homens ímpios infiltrados em vosso meio destinados ao juízo. A segunda tela. Vamos para a segunda tela agora? Na segunda tela, a gente vai para o final da estrutura. A gente já fez isso mostrando o pensamento lógico no gênero literário. Agora nós vamos verificar isto vendo a estrutura. Como termina a estrutura? A estrutura de 20 a 4 termina da seguinte maneira. As mesmas palavras, os mesmos assuntos. De vermelho, você tem aqui a identificação do destinatário. De verde, fazendo a adversativa na exortação, está Judas. De azul, ele está falando do assunto da fé. De laranja, ele está falando da compaixão para com alguns que estão em dúvida. Aqui, essa dúvida dos irmãos provavelmente já era uma ação dos ímpios envolvidos na igreja, infiltrados. De roxo, ao único Deus, nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. As ideias de azul são as palavras que vão mostrar os pensamentos semelhantes. Esses pensamentos semelhantes estão mostrando, por exemplo, de azul, a defesa da fé. De roxo, está falando de Deus e Cristo sendo glorificado, e eles mesmos, como no início da carta, eles são aqueles que chamaram e que conservaram. Aqui está dizendo que eles protegem a fé. O verso 24, por exemplo, aquele que é poderoso para vos impedir de tropeçar. Aqui a ideia de proteção da fé. Logo, o assunto da carta do início era defesa da fé diante de homens ímpios. Aqui é defesa da fé, Deus defendendo e edificando a fé dos amados diante das ações dos homens ímpios, porque tem alguns amados que parece que estão em dúvida agora, segundo o verso 22, no texto de laranja. Qual o assunto do término da estrutura? Veja agora a grande ideia. Então, a gente aqui está fazendo o seguinte, a gente está vendo o término da carta, as palavras repetidas, a passagem dividida de 20 a 24, descrevendo assim a grande ideia. Qual é a grande ideia de 20 a 24? Aqui de amarelo no final. Deus e Cristo, exaltados, guardam e edificam seus amados na fé. Lá era a defesa da fé no começo. Aqui é Deus também defendendo a fé e guardando os seus amados. Ligações entre pensamentos, a gente já viu que esse pensamento mais é uma ideia de adversativa, ligando o pensamento do começo do 20, ao pensamento anterior. E então nós temos aqui contrastes, e esse contraste começa com a adversativa. No verso 20, mas. E aí você vai encontrar o autor do texto dizendo o assunto que, de 20 a 24, está em contraste com o assunto que ele terminou de falar no verso anterior, 17 a 19. Portanto, a estrutura aqui nos ajuda a identificar a ideia principal. A gente viu com a ideia principal, está de amarelo aí. Deus e Cristo exaltados guardam e edificam seus amados na fé. Segundo, nos ajuda a enxergar como o autor projetou seu pensamento entre as ideias principais. Estamos vendo que esse texto faz parte da ligação imediata com o contexto anterior. Terceiro, nos ajuda a ver a direção dos pensamentos do autor, que o autor nos leva. Então, os assuntos do começo do texto reaparecem aqui novamente. É defender a fé, e aí a gente vê Deus guardando a fé, chamando os amados para serem edificados através de Judas. Os homens ímpios na vida dos indecisos na fé, esse assunto também estava lá no começo. Vamos avançar? Próxima tela. A próxima tela vai desenvolver agora a estrutura do meio do texto. A gente viu o começo e a gente viu o final. Vamos então ver o desenvolvimento da estrutura agora do meio do texto. Vemos de 5 maneiras. Vamos ver esse processo agora de 5 maneiras. Porém, só temos aqui uma estrutura. De 5 a 19 é um texto só.
Já vimos o começo de 1 a 4, já vimos o termo de 20 a 24. Então vamos para o desenvolvimento agora da estrutura. De 5 maneiras, talvez 3 maneiras a gente pode ver isso aí. A primeira, dentro da estrutura. A primeira, sempre lembrando, você precisa fazer leitura do texto várias vezes. Não é com uma leitura nem duas, você precisa ler o texto incansavelmente. E vai extrair as ideias principais, repetidas, que o autor está trazendo o tempo todo. Ele está querendo apontar o caminho. Lembrando o seguinte, repetições no texto não é que o autor é analfabeto ou não tinha outro vocabulário. Repetições no texto significa dizer que o autor está querendo nos levar para o pensamento da sua tese, do pensamento progressivo que ele está desenvolvendo. Diante disso, também de 5 a 7, Judas escreve, lembrai-vos, ele está falando dos amados, né? E ele está lembrando aqueles amados da situação que ele já tinha se referido no verso 1 a 4. Por isso, como a quem já uma vez soube isto. Agora, além da letra de azul, vamos para a de laranja e vamos verificar. O Senhor salvou um povo, tirando-o da terra do Egito. Destruiu depois os que não creram. De roxo aí a gente está vendo agora outros pensamentos. Esse de roxo é o destino do juízo. Os de laranja são quem estão destinados, são as pessoas destinadas. Vamos para o de laranja primeiro. Salvou um povo tirando da terra do Egito, anjos que não guardaram, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas. Aqui ele está falando dos ímpios do passado do Antigo Testamento. Agora ele vai também mostrar o que vai acontecer com esses ímpios. Destruiu depois que não creram, de roxo agora, reservou na escuridão e prisões eternas até o juízo daquele dia. Ele está falando agora dos anjos, antes ele falou dos israelitas incrédulos. Sofrendo a pena do fogo eterno. Agora ele está falando também do juízo sobre Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas. O que é que nós temos aqui? Essas repetições, esses assuntos repetidos na carta, nos leva ao seguinte pensamento. Essa estrutura de 5 a 7, qual é a ideia, a grande ideia? Vamos descrever a ideia dele? A ideia dele, os amados de Deus devem lembrar dos exemplos dos ímpios do passado, cujo destino foi o juízo divino por causa de seus pecados. Temos então aqui já a descrição de uma grande ideia. Palavras e conceitos repetidos estão coloridas na mesma cor. A gente já dividiu mais uma vez a passagem, de 5 a 7. Nós temos Judas mostrando ímpios do passado e esses ímpios do passado destinados ao juízo. Ligações entre os pensamentos, a gente vê que o verso 5, ele fala de um grupo, o verso 6 ele fala de outro grupo, e o verso 7 ele fala de outro grupo. Tudo mostrando aos fiéis, aos amados e conservados, como os ímpios do passado sofrerão juízo. Essa é a ideia principal aqui do texto. Então, o que é que a estrutura está fazendo aqui? A identificar as ideias principais da passagem. A nos ajudar a enxergarmos como o autor projetou seu pensamento entre as ideias principais. Nos ajudar a ver a direção do pensamento do autor para onde ele está nos levando. E os assuntos do começo do texto reaparecem aqui também. A questão de admoestação aos amados, defesa da fé de homens ímpios destinados aos juízos, só com modelos do passado. A próxima tela vai para a próxima estrutura, de 8 até 13. Vamos verificar então, de 8 até 13, o desenvolvimento dessa segunda estrutura do desenvolvimento da carta. Contudo, no verso 8, ele traz a ideia de contudo, ou seja, e contudo, também estes, uma referência aos homens ímpios, semelhantemente adormecidos. Veja agora que ele está falando que esses homens ímpios, semelhantemente adormecidos, tudo de laranja agora comigo. Veja, contamina a sua carne, rejeita a dominação. Veja que contaminar a carne parece a ideia lá de Sodoma e Gomorra.
Só que agora a referência é aos homens ímpios do presente. Rejeita a dominação, parece aquela ideia dos anjos, só que agora na figura dos homens ímpios. Difamam as dignidades semelhante aos anjos, esses homens também estão fazendo a mesma coisa. Veja no verso 10. Dizem mal do que não sabem, ou falam mal do que não entendem. Verso de número 10 ainda. Como animais irracionais se corrompem, entram pelo caminho de Caim. Agora ele faz uma comparação. Ele mostra que os ímpios do contexto da carta de Judas estão fazendo a mesma coisa que Caim fez. Atuando do mesmo modo, isso aqui é a comparação. Veja ainda que ele diz, levados pelo engano do prêmio de Balaão, eles comparam os homens ímpios a Balaão, que por prêmio trabalhou para profetizar no contexto lá de Números. Pereceram na contradição de Coré, ou seja, esses homens ímpios também estão atuando semelhante à rebelião de Coré. Agora ele traz algumas ilustrações mostrando o comportamento desses homens ímpios. Verso 12. São manchas em vossas festas de amor, ou seja, eles estão dentro da festa, do contexto da igreja, eles estão manchando, por isso que no final a gente viu pessoas em dúvidas da fé, banqueteando convosco, eles estão no meio. Lembre-se que o verso de 1 a 4, esse trecho diz que eles estão infiltrados. Aqui, de 8 a 13, eles estão infiltrados também. Apacentando-se a si mesmos sem temor, aqui são características deles, são nuvens sem água, são como árvores murchas, ondas impetuosas do mar, estrelas errantes. Vamos olhar então agora para as letras roxas. Ai deles, no verso 11, eternamente reservada a negrura das trevas. O destino desses homens, de 8 a 13, também é o juízo eterno, é o juízo divino. Veja que de 1 a 4 tem juízo divino, veja que de 5 a 7 tem juízo divino, e veja que de 8 a 13 tem juízo divino. O autor está repetindo o assunto, o conceito e palavras. E aqui ele está desenhando a ideia do pensamento dele para onde quer que a gente pense, para onde quer que a gente vá. Então veja, a gente vê a estrutura de 1 a 4, de 5 a 7 e de 8 a 13. E ele vai fazendo as ligações entre um pedaço de texto e outro pedaço de texto. Qual a frase que a gente pode descrever aqui de 8 a 13? Os amados de Deus devem lembrar os pecados dos homens ímpios, com contrastes e comparações dos ímpios do passado, cujo destino será o juízo. O juízo para os ímpios do passado é o mesmo para os ímpios do contexto de Judas. Isso aqui é fundamental para a gente entender como a estrutura está desenhada. O autor está fazendo ligação de pensamento após pensamento. O que a estrutura está fazendo aqui? Mais uma vez, está nos ajudando a identificar as ideias principais. Nos ajuda a enxergar como o autor projetou seu pensamento e suas ideias principais, entre as ideias principais. Nos ajuda a ver a direção dos pensamentos que o autor nos leva. E os assuntos do começo do texto reaparecem aqui novamente. Defesa da fé, em várias formas, em relação aos homens ímpios do presente, comparados com os ímpios do passado. Esses homens ímpios, na vida dos indecisos na fé, a gente vê no final do texto. O autor aqui, então, faz a gente enxergar para onde ele quer nos levar através do pensamento. Diante disso, a gente vai para a próxima tela. A próxima tela é de 14 a 16. Veja que de 14 a 16, ele vai trazer os mesmos pensamentos, porém, ele traz uma aditiva. E significa dizer que esse pensamento de 14 a 16 está ligado ao pensamento do 8 a 13, porque é um adicional. Então, aqui a gente tem ligações de pensamento entre as ideias principais. Palavras e conceitos repetidos. Os de laranja você vai encontrar a ideia dos homens ímpios.
de roxo, você vai encontrar a ideia de juízo. E aqui a gente tem o juízo, na verdade, sobre os homens ímpios. Qual o assunto do desenvolvimento dessa estrutura, a parte 3? Os amados de Deus devem lembrar dos pecados dos homens ímpios, com a profecia de Enoque sobre os ímpios do passado, aponta para o juízo de Deus sobre todos os homens ímpios na sua vinda. Então, o autor continua desenvolvendo o pensamento de juízo sobre ímpios dentro do seu comportamento pecaminoso, tanto dos ímpios do passado, quanto dos ímpios do presente. Pergunta de novo. Olha, a gente transversalizando aquele programa. Aqui estamos fazendo boas perguntas. O que a estrutura está fazendo agora? Nos ajudando de novo a identificar ideias principais da passagem, nos ajudando a enxergar como o autor projetou seu pensamento entre os pensamentos principais, nos ajudando a ver a direção do pensamento que o autor nos leva, os assuntos do começo do texto reaparecendo aqui, a ideia de homens ímpios, a ideia também de juízo sobre eles, e lembrando que esse texto ainda faz parte daquele trecho maior. Judas começa no 5, lembrando aos amados que defendessem a fé desses homens, porque o destino deles é o juízo. Vamos voltar? Agora para 17, a próxima tela, 17 a 19. Veja que ele tem de novo uma adversativa. A adversativa, mas vós amados, veja que ele contrasta agora os amados, que são os chamados, santificados em Deus, conservados em Cristo e também santos. Ele diz, mas vós amados, em contraste, veja que agora você precisa ver o contraste que ele está fazendo dos amados em relação aos homens ímpios. Lembrai-vos, essa palavra lembrai-vos tem no começo, no 5, você tem também ela no cenário aí do meio, lembrai-vos, e você tem agora aqui no final do 17, lembrai-vos. Do que os irmãos deveriam lembrar? Lembrai-vos da palavra dos que foram preditas, as palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, o mesmo assunto, a defesa da fé. Como os amados deveriam defender a fé? Lembrando dos ensinos dos apóstolos de Cristo. Aqui eu queria até já trabalhar um pouquinho os nossos corações, sabe? Nossos corações precisam entender que só por meio da palavra a gente defende a fé genuína. Só por meio do evangelho de Cristo, deixado pelos apóstolos, a gente defende a fé de homens ímpios, de falsos mestres. Veja que o assunto falsos mestres, então, eles vão trazer de volta. Nos últimos tempos haverá escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que a si mesmos se separam, se apacentam, eles são sensuais, eles não têm o Espírito Santo. Logo aqui está dizendo que eles não são convertidos, não são ímpios, são ímpios. Esses homens estão infiltrados na igreja de novo. Quando Judas faz o contraste, mas vós amados, está dizendo, sobre estes homens, os apóstolos já ensinavam. O ensino dos apóstolos pelo Evangelho de Cristo já demonstrava sobre isso. Interessante é que ele faz esse mesmo processo no cenário de 14 até o versículo 16, porque ele diz, destes profetizou também Enoque. Da forma como esses ímpios do presente estavam atuando, Enoque também tinha profetizado. Agora ele chama a atenção dos amados para, os apóstolos já falaram sobre isso nos ensinos deixados pelo Senhor Jesus Cristo. De antemão, qual o assunto que temos aqui de 17 a 19? Os amados de Deus devem lembrar dos ensinos dos apóstolos de Cristo, que advertia para o comportamento dos homens ímpios. O que a estrutura de novo está fazendo aqui? Ajudando a gente a identificar as ideias principais da passagem. Nos ajudando a enxergar como o autor projetou seu pensamento entre as ideias principais. E nos ajudando a ver a direção do pensamento que o autor está nos levando. Isso então nos ajuda a entendermos o pensamento progressivo. A estrutura
ela é importante porque ela nos ajuda a interpretar o texto corretamente. E por que é fundamental entendermos a estrutura sendo importante nesse processo? Porque às vezes tem gente que pega pedaço de texto isolado e trabalha pedaço de texto isolado e não fala sobre o que o autor está desenvolvendo no seu pensamento. Às vezes usa o texto como pretexto, sem entender a linha de pensamento do autor. Isso, mais um princípio hermenêutico, significa permanecer na linha da palavra ou dirigir-se apenas pela palavra de Deus, não pelo legalismo e nem pelo liberalismo, mas apenas pela palavra de Deus. E fugirmos também dos nossos pressupostos. Essa é a grande proposta para o encontro de hoje. Hoje é só, eu quero voltar aqui à divisão da tela, para com meus amados irmãos. No próximo encontro, então, intencionalmente eu vou mostrar o desenho da estrutura. E porque na estrutura a gente também vai mostrar o desenho com a grande ideia já da carta toda. As grandes ideias de textos, dos textos menores e como a grande ideia do texto envolvendo toda a carta nos leva. E isso vai vir junto com a grande ideia no próximo encontro. Espero ter ajudado a vocês nesse treinamento onde estamos estudando a carta de Judas numa exposição do entendimento dela através de bons princípios hermenêuticos. Até o próximo encontro com a grande ideia de Judas. Antes disso, eu quero orar. Deus, obrigado por esse encontro. Abençoe teus filhos. Sustente os corações dele. Sustente nossos corações a vivermos a tua palavra para todo sempre em Cristo Jesus. Amém.